Aqui nós temos exemplos de multiplicação e divisão de fração. Bom, a multiplicação de fração basicamente é a regra: multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. O que isso significa? Multiplico de cima pelo de cima, anota. 2 vezes 7, 14. E o de baixo pelo de baixo, 3 vezes 4, 12. Lembre-se da pergunta que a gente sempre tem que fazer para a fração. Dá para simplificar? Existe algum número que eu possa dividir o de cima e o de baixo por eles? Sim, eles são pares, então eu posso dividir por 2. 14 dividido para 2, 7. 12 dividido para 2, 6. E aí acabo, porque não tem mais como simplificar. Bom, aqui, quando nós temos várias frações, a regra continua igual. Multiplico de cima pelo de cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E o de baixo pelo de baixo. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 9, fazendo num rascunho. 5 vezes 9, 45. 3 vezes 9, 27. 28, 29, 30, 31. Bom, aqui na hora de simplificar, você tem que se perguntar, dá? Bom, o de cima é par. Eu posso dividir por 2, o de baixo não é par, então eu não posso simplificar esta fração por 2. O de cima tem na tabuada de 3 e o de baixo também, porque a soma dos algarismos, 5 mais 1, 6, 7, 8, 9. A soma dos algarismos deu 9 e 9 tem na tabuada de 3. 6 dividido para 3 é 2. 315, fazendo um rascunho aqui, vai dar 105 e acabo aqui, porque o de cima é par, eu divido por 2, mas o de baixo não. E não dá mais para simplificar. Como a gente já falou, isso é uma fração irredutível. Agora, na divisão, gente, quem tem certo temor da divisão vai adorar saber que não tem como dividir fração. Você vai, toda vez que for pedido para dividir uma fração, você vai transformar isso em uma multiplicação. Como? Com uma frase que você vai gravar para o resto da vida. Primeiro, antes de eu falar da frase, você tem que ver que há duas frações. Aqui é a primeira fração, aqui é a segunda fração, ok? E também tem que saber o que é inverso. Numa fração, inversa é quando a gente coloca ela de cabeça para baixo. Veja aqui, 7 terços. O inverso dela é 3 sétimos, que é virar de cabeça para baixo. Agora sim, você vai ouvir a frase que você vai precisar gravar. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou falar de novo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que significa isso? Você vai repetir a primeira fração, você vai trocar o dividir pelo multiplicar, e quando você colocar a segunda fração, você vai inverter ela de cabeça para baixo. E aí você vai aplicar a regra que a gente viu ainda agora. De cima vezes o de cima, 3 vezes 9, 27. E o de baixo vezes o de baixo, 4 vezes 1, 4. Não dá para simplificar, porque o de baixo só dá para dividir por 2 e por 4, e o de cima não tem como dividir nem por 2 nem por 4, acaba aqui